Então vamos falar sobre o aprendizado supervisionado, né, ou aprendendo com exemplos. Então isso aqui é uma forma de aprendizado de máquina, tá? Que é definido como um conjunto de dados. Então eu tenho um conjunto de dados na forma x e y, sendo que x pode ser um vetor d-dimensional, ou seja, tem uma quantidade d de elementos, de atributos, né? E um y pertencente aos reais, né? Então, o ponto aqui é que eu tenho vários dessas tuplas, né, correspondendo um x a um y. Tá? Então, cada ponto x dos exemplos tem um y correspondente, chamado também de variável alvo, e a gente quer descobrir um mapa, né, um mapa genérico que funciona para qualquer x pertencente a esse domínio dos reais d-dimensionais, né? Quando a minha variável alvo é um valor real, essa tarefa é chamada de regressão, né? Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo de um corretor que quer aprender a avaliar o valor de um imóvel, né? Então cada imóvel ele pode ter várias características, vários atributos, né? Como a metragem quadrada do apartamento, da casa, vagas na garagem, o andar, o bairro, né? E vários outros que eu posso colocar aqui para representar numericamente o meu imóvel. E para aprender a avaliar um imóvel, ele pode olhar os classificados, né? E nos classificados ele vai ver vários exemplos de venda de imóveis. Então ele pegou e começou a anotar numa tabelinha, ele tabulou o que ele observou. Então, olhando só para esses três atributos, metragem quadrada, vagas na garagem e o andar do apartamento. E a variável alvo seria o valor, né? Então ele viu, olha, tem um apartamento de 80 metros quadrados com uma vaga na garagem, segundo andar, vale 100 mil reais. Um outro de 120 metros quadrados com duas vagas e no quinto andar, 400 mil. Um outro de 100 metros quadrados com uma vaga, décimo andar, 350 mil. E assim por diante, né? Então, obviamente, ele não consegue, através dos classificados, conseguir enumerar todas as possibilidades de combinações de atributos e o alvo de valor, né? Então não tem como. Então ele só consegue um subconjunto pequeno de exemplos, né? Então o objetivo agora, ele quer aprender uma função que vai receber três atributos, né? Então nosso x pertence ao R3, né? Então a gente pode até dar o nome aqui de x1, x2, x3. Então você quer uma função que pega esses três atributos e transforma no valor estimado do imóvel, né? Então isso é uma característica do aprendizado supervisionado. Eu tenho alguns exemplos de entrada e saída e eu vou gerar uma função genérica que funcione para qualquer entrada. Então vamos reduzir a nossa tabela, né, para duas variáveis, né? Então aqui a gente tem essa variável que seria a metragem quadrada, né? E aqui a variável alvo em milhares de reais, né? Então agora a gente tem mais informações aqui só para a gente ver como que a gente consegue visualizar isso graficamente. Então 52 metros quadrados, 62 mil reais. 38 metros quadrados, 146 mil reais e assim por diante. Para a gente ter uma ideia do problema que a gente está tratando, vamos plotar isso num gráfico, né? Para ver o que acontece, né? Então com duas variáveis é fácil a gente verificar a relação, né? Então a gente pode pensar assim, bom, a nossa função, se quiser ser exato, né, exatamente como está aqui, ela tem que fazer algo desse tipo aqui, né? É uma função meio esquisita, né? De uma forma bem esquisitinha. O que acontece aqui é que existem pontos, como por exemplo esse daqui, que por algum motivo não segue uma tendência muito próxima desses aqui, né? A gente
gente pode tratar isso como um ruído, um outlier. Então ele fala o seguinte, olha, esse ponto aqui, por algum motivo, sei lá, a pessoa que está vendendo muito abaixo do mercado, ou tem alguma outra característica que a gente não capturou, que fez com que o preço disso aqui caia, né? Embora ele pudesse estar nessa região aqui. Então o que a gente está querendo aqui é encontrar uma função que seja robusta a esses ruídos, né? E que explique o preço do imóvel usando apenas a metragem quadrada, né? Então, uma possibilidade é a gente traçar uma reta. Então, a gente pode falar o seguinte, olha, essa reta explica boa parte dos nossos dados de exemplo. Então, se eu quiser extrapolar e falar assim, bom, agora eu tenho um apartamento de 70 metros quadrados, né? Quanto que eu peço nele? Eu posso pedir por aqui, ó, uns 270 mil, né? Então, posso pedir por aqui. Então, legal. Então, com duas variáveis eu consigo verificar essa relação, eu consigo eu mesmo criar uma reta que me parece razoável, né? E com essa reta eu consigo determinar outros valores, né? É fácil você definir a equação da reta para descrever isso aqui matematicamente. Esse método de regressão ele é chamado de regressão linear, né? Então, ele consegue ser usado toda vez que nossas variáveis apresentam uma correlação linear entre elas, né? Então, se eu tiver alguma sequência de pontos assim, então aqui eu não posso aproximar com uma reta, porque uma reta vai ter uma aproximação muito ruim da minha função. Dado um conjunto com n exemplos, né? Então eu tenho n tuplas xy, então cada xi pertence a rd e cada y a r, aos reais, né? Eu quero encontrar essa função que é descrita por uma reta, né? Pela equação da reta, tal que f de xi se aproxima de um w multiplicado por um xi, aqui é um produto interno entre dois vetores, mais um b, que é o intercepto da reta, que ela vai definir a altura da reta, né, quando o nosso x for zero, e que consiga aproximar esse y, né? Então, para cada essa equação, para cada xi, tem que chegar muito próximo do nosso xy, mais um errinho pequeno. Então a gente pode permitir que tenha um erro pequeno, porque na prática dificilmente a gente vai ter uma aproximação exata entre xi e y, né? Então, qual que é a ideia aqui? Dado que eu já tenho essa função, eu quero encontrar os valores de w e de b que melhor aproxima essa relação xy, tá? Então, no nosso exemplo com 3 variáveis, seria gerar essa equação aqui. Então, eu quero descobrir o melhor valor para W1, W2, W3 e B, que para todos os exemplos que eu tenho, ele se aproxime muito, né, da relação. Vamos definir o B como um W0 e um X0 como 1 para todo I, tá? Porque isso torna o nosso problema mais conveniente. A gente tira aquele mais B e transforma o nosso problema num produto, né, a nossa função num produto interno entre um vetor W e um xi, né? Então, isso aqui é igual a B e isso aqui vai ser sempre igual a 1. Então, agora a gente tem um problema que a gente tem 4 variáveis, né? Então, cada x está na dimensão 4. Então, tem o x0, x1, x2, x3, sendo que o x0 sempre é 1. E agora eu tenho 4 parâmetros W que eu preciso determinar os valores para gerar a nossa aproximação. Legal, então, dado N exemplos, a gente pode transformar isso numa forma matricial, né? Então, tem que o nosso x pertence agora a um espaço, né, N de N exemplos por D mais 1, que é a dimensão mais aquela dimensão extra, onde x é igual a 1 sempre, né? E o y passa a ser um vetor N por 1, né? Que
ou seja, eu tenho n exemplos de y. Com isso, o nosso w, para isso funcionar, né, tem que ser da dimensão d mais 1 por 1. Né? Então, fazendo a multiplicação matricial de x por w, eu tenho como resultante uma matriz n por 1. Maravilha, né? E o nosso problema ele consiste então em determinar o w com o objetivo de minimizar o erro de aproximação. Então a gente pode formular o erro de aproximação matricial dessa forma aqui. Então eu quero que o nosso erro dado que eu tenho, né, que eu quero aproximar o x vezes w do nosso y, eu tenho que o erro de aproximação é y menos x vezes w. Só que esse erro ele pode ser negativo e pode ser positivo, né? Então, ou seja, se eu errei para mais ou para menos. Só que como eu quero transformar isso num problema de otimização, eu quero pensar sempre no conceito de minimizar o meu erro. Para isso eu vou fazer com que o erro seja o erro quadrático, né? Ou seja, eu multiplico esse resultado por ele mesmo, né? Com isso eu vou ter uma forma da função de erro assim, né? Então eu tenho um ótimo localizado nessa parte aqui da minha curva quadrática, né? Dificilmente ele vai estar aqui no zero, porque como a gente já viu, durante a medição dos pontos eu não necessariamente vou ter uma relação representável por uma reta. Eu posso ter outliers, posso ter erro de medição, posso ter ruído, né? Mas ele tende a se aproximar bem aqui, né? Caso a minha relação seja linear. Então, legal. Então, eu quero fazer o seguinte. Eu tenho a minha medida de erro e eu quero minimizar o erro, né? Ou seja, quanto menor o erro, melhor. E para isso, eu só posso ajustar o w, né? Porque o x e o y foram observações reais. Eu não posso mexer nisso. Eu tenho que mexer o w. Para isso, eu posso usar conceitos de cálculo, né? Como eu sei que é uma função quadrática, eu posso calcular a derivada do meu erro em função do w, que é o que eu posso alterar, e eu igualo a zero para encontrar o mínimo local, né? Porque o que representa a derivada do erro em função de w? Isso representa o seguinte, olha, se eu mexer um pouquinho o w para uma certa direção, o que acontece com o meu erro? Ele vai aumentar, vai diminuir? Aumenta em quanto? Diminui em quanto? Então eu consigo obter essa informação com a derivada, né? Então, basicamente o que eu quero fazer aqui é calcular essa derivada, né, em função de w, igual a zero, e vejo qual é o mínimo local, né? Então, vamos fazer um exercício, né? Pausem o vídeo e tentem calcular essa derivada aqui. Qual é o resultado dessa derivada? Então vamos lá. Essa derivada pode ser um pouquinho complicada para vocês por precisar de certas propriedades, né, de operações matriciais, né? Mas então vamos destrinchar aqui. Então a derivada disso, né, a gente pode expandir esse termo, né, da seguinte forma. Olha, eu tenho que isso aqui é y vezes y transposto, né, menos xw transposto y menos y transposto xw. Eu sempre tenho que tomar cuidado com as dimensões da matriz, né? Porque para poder fazer essa soma ela tem que ter a mesma dimensão, cada termo. E finalmente menos xw transposto vezes menos xw, né? Menos com menos fica mais, aqui eu fico xw transposto xw. Pronto, né? Aí aqui então eu faço mais alguns algebrismos, porque por exemplo aqui, né, eu consigo juntar esses dois fatores, fazendo com que isso seja menos 2 vezes w transposto, x transposto, vezes y, né?
Então isso simplifica um pouquinho as coisas. E isso aqui eu posso usar a propriedade que o xw transposto, né, o tudo isso transposto, é igual a w transposto x transposto. Né? Então gera essa parte aqui. Legal, aí com isso eu posso fazer, né, a derivada em cada termo da soma independente. Eu sei que aqui não tem w, então aqui é uma constante, é zero. Né? Aqui eu só tenho essa ocorrência de w, então simplesmente fica menos 2x transposto y. E aqui, né, eu tenho duas ocorrências de w, seria equivalente ao nosso w ao quadrado, né? Então vai dar 2 vezes x transposto xw. Por quê? Porque isso aqui é como se eu fizesse isso daqui, ó. É como se eu é como se fosse aquele derivado do produto, né? Então tenho o wt xt x mais xt xw, né? Que fazendo aqui mais um algebrismo, a gente chega que isso aqui é igual a 2 vezes x transposto xw, né? E pronto. Então agora a gente só tem que igualar isso a zero. Né? Então eu vou igualar isso a zero, passo isso aqui para o outro lado por ser conveniente, né? Ou seja, eu somo os dois lados por 2x transposto y. Então eu chego nisso aqui, divido os dois lados por 2. Então agora eu tenho x transposto xw, x transposto y, né? Agora eu preciso isolar o w, porque é o que eu estou interessado em determinar. Qual que é o w ótimo, né? Qual w equivale ao ótimo local. E como eu estou calculando o erro quadrático, uma função quadrática, só tem esse ótimo local. Né? Então o ótimo local é o meu ótimo global. Agora então basta eu multiplicar os dois lados da equação à esquerda, né, pelo xt x menos 1. Porque ó, isso, o inverso disso vezes isso vai dar matriz de identidade, né? Que é a identidade vezes w dá w. Então já resolve esse lado. Então agora eu fico com w igual a xtx menos 1 xty, que tem uma forma bem conveniente para a gente calcular essa parte aqui da nossa equação, né? Que é o chamado a pseudo-inversa, né? Então, com isso a gente consegue calcular de forma eficiente até certa dimensionalidade, tá? O nosso resultado para o w ótimo dado um conjunto de exemplos, né? Bom, então a gente tem finalmente que o nosso w ótimo, né, podemos colocar como w estrela, é o xtx inverso vezes xty, sendo que isso é a nossa pseudo-inversa, né? E isso aqui é o chamado ordinary least square, ou mínimos quadrados, que me retorna num passo só quais são os w's ótimos para aquela relação linear, né? Quando eu tenho uma dimensão muito grande de x, o custo de multiplicação de matriz pode tornar esse método proibitivo, e com isso a gente tem outros métodos disponíveis, como por exemplo o gradiente descendente, né? Então, o gradiente descendente ele fala o seguinte: olha, dada uma função f de x, que é o que eu quero aproximar, né? E dado que ela é bem definida e é diferenciável em torno de um certo ponto de interesse, um x0, eu sei qual é a direção que ela cresce mais rapidamente, né? A função f de x, num certo ponto x0, ela cresce mais rapidamente na direção do gradiente de f de x, do f de x0, né? E se eu sei a direção que ela cresce mais rapidamente, eu também sei a direção que ela decresce mais rapidamente, né? Então, se ela cresce mais rapidamente nessa direção, ela decresce mais rapidamente nessa outra. E qual que é a ideia aqui? Se eu estou num ponto x0 da minha função quadrática de erro, e eu sei a direção que ela decresce mais rapidamente, eu vou seguir essa direção
para caminhar até o meu ótimo, né? Então a ideia do gradiente descendente é esse. Ou seja, dado um certo xt, eu descubro um xt mais 1 como sendo um xt menos um alfa, que é um tamanho do o passo de caminhada que eu vou dar, multiplicado pelo gradiente de f de xt. Então veja que é menos gradiente, porque eu estou indo na direção oposta do gradiente. Se o alfa for suficientemente pequeno, a gente tem que o f de xt mais 1 vai ser menor ou igual ao f de xt. Né? E aí, se eu puder continuar com isso, eu vou conseguindo essa relação aqui, em que eu tenho um f de x0, eu gero um f de x1 que é menor, f de x2 que é menor, até um f de xt que é possivelmente o menor de todos, né? Até que eu chegue num ponto que eu não consiga encontrar algo menor que isso. Que aí, no caso, o gradiente vai ser zero, né? Porque eu não tenho como sair dali. Então, a gente está interessado na minimização da aproximação de f de x com y. Então, eu tenho novamente o nosso erro. Aqui eu estou fazendo um erro da função absoluta, né? Do valor absoluto do y menos o nosso xi vezes w, que é a aproximação do y, né? E aí eu calculo a média para todos desse erro, para todos os exemplos. Porém, se eu usar o valor absoluto, né, eu tenho um problema que no zero ele é indefinido, né? Então não funciona tão bem para algo que a gente quer uma transição suave do nosso gradiente. Então, para isso a gente usa o erro quadrático médio, né? Que é simplesmente eu calculo o quadrado de cada erro de aproximação e calculo a média. Beleza, então o nosso gradiente fica muito mais interessante, né? Fica uma reta que eu quero chegar até aqui o zero, né? Então a gente tem o seguinte, então o gradiente do nosso erro em função de w, né, que é o parâmetro que a gente quer alterar, que a gente quer mexer, né, vai ser isso aqui, ó. Então o quadrado passa para cá, 2 sobre n, né, menos 2 sobre n, somatório de 1 até n, do erro, vezes o xi, né, porque a gente tinha isso daqui, ó, yi menos xiw ao quadrado. A derivada disso vai ser 2 vezes esse termo aqui, o 2 menos 1, vai ficar 1 aqui, né? Vezes a derivada disso. A derivada disso é esse termo aqui vai dar 0, e sobra esse termo aqui, né, que vai dar menos xi. Pronto. Então eu tenho o gradiente do meu erro quadrático em função de w, né? Eu posso jogar fora esse 2, né, esse 2 que está aqui, porque veja só, a posição do ótimo da função f de x e da função 2 vezes f de x, dado que é uma função quadrática, vai ser o mesmo, né? Vai ser o mesmo ponto. Tá? Isso aqui foi simplesmente uma escala que a gente tem. Então, para facilitar um pouco os pontos, eu posso cortar fora esse 2 e otimizar essa função que vai cair o ótimo no mesmo ponto, porém com um valor diferente, né? E aí, finalmente, o novo valor para w pode ser calculado dessa forma aqui, né? O wt mais 1 é igual a wt menos o nosso gradiente, mas como o nosso gradiente é um menos aqui, então menos com menos dá mais, né? Mais alfa vezes a média disso daqui, né? Do erro vezes o xi de entrada. Pronto. A escolha do tamanho do passo, né? Da atualização de w, ele é importante porque se eu tenho um valor muito baixo, eu tenho uma demora para atingir o ponto de convergência, né? Então imagina que eu tenho aqui a nossa função quadrática, eu estou nesse ponto e eu ando bem devagarinho, eu ando daqui, eu ando para cá, eu ando para cá. Veja quantos passos eu tenho que fazer até chegar aqui. Agora, se for um passo muito grande, digamos que eu estou nesse ponto, a direção é para cá e eu faço um passo que vem para cá,
né? Então eu faço isso aqui, ó. Ele pode ficar andando em zigue-zague se o meu passo é muito grande e nunca chegar no meu ótimo, né? Então eu levo a uma divergência. Então a escolha do alfa é importante para a gente ter uma convergência do nosso método do gradiente descendente, tá? Para bases de dados muito grandes, então digamos que eu tenho uma base com milhões de amostras, milhões de exemplos, e aí o custo de eu calcular essa somatória se torna muito grande. Para esses casos eu posso aplicar uma variação do gradiente descendente que é chamado gradiente estocástico ou online, tá? Que eu simplesmente uso uma amostra pequena aleatória da nossa base em cada passo. Então, qual que é o algoritmo padrão para o gradiente descendente estocástico? Eu primeiro embaralho a ordem das amostras que eu tenho, dos exemplos que eu tenho aleatoriamente, e aí para cada uma das amostras eu faço esse passo de atualização, um alfa bem pequeno, né? E veja, então agora eu percorro cada exemplo por vez, né? Então eu não tenho uma somatória aqui, uma média dos meus exemplos mais. Eu não tenho que fazer a somatória. Cada passo de atualização eu pego um exemplo. Quando eu percorro todos os exemplos, eu posso embaralhar tudo novamente e repetir o processo, tá? Então esse método ele permite calcular cada passo da iteração mais rapidamente, porém vocês já devem ter reparado que a taxa de convergência é muito mais devagar, então ele vai demorar muito, um número de passos maior para chegar no nosso ótimo local, né? Então aí tem que ser pensado se essa taxa de convergência mais lenta ela compensa em relação a um cálculo de iteração mais rápido, que eu posso, por exemplo, processar talvez em paralelo, né, para agilizar. E uma variação desse método ele chama de mini batch gradient descent, né, que eu utilizo uma amostra aleatória do conjunto. Então eu não passo por cada exemplo, um exemplo de cada vez. Eu pego, sei lá, uma fração de 10% dos exemplos aleatório, faço o passo de gradiente com aquele amostra de exemplos, calculando lá a média dos erros, né? E aí eu pego uma nova amostra de 10% e vou assim, né? Então seria um intermediário entre um e outro. Bom, no próximo vídeo eu vou então estender essa ideia da regressão linear para classificação, a gente vai aprender a regressão logística, para então chegar nas redes neurais.